Boa noite, pessoal, aqui é o professor Bruno. Eu vim falar para vocês sobre determinação de cargas externas, que é o conteúdo da nossa última prova desse semestre. Nessa aula eu quero explicar para vocês como desenhar um diagrama de corpo livre e como calcular as cargas externas utilizando as equações de equilíbrio. Para isso eu vou utilizar um exercício disponível no capítulo 5 do livro Estática do Hibbeler. Vamos lá? O exercício é o 5.2 do capítulo 5 e ele pede o seguinte: faça um diagrama de corpo livre do braço AB explicando o significado de cada força. Tá, então quando eu pedir para vocês faça um diagrama de corpo livre, o que eu quero que você faça é o seguinte: eu quero que você desenhe apenas o trecho da estrutura que foi citado. Então eu quero o braço AB. Então é só o braço AB que você vai desenhar. Agora nessa estrutura você precisa indicar todas as forças que estão sendo aplicadas a ela. Então nós temos um torque de 800 libras-pés aqui no centro. Nós temos uma força de 390 libras aplicada neste ponto. Esse triângulo retângulo que está desenhado na seta é para te informar os ângulos correspondentes a essa inclinação. Então, se eu quiser saber qual é o ângulo aqui aplicado dessa força, eu uso que 5, 12 e 13 é proporcional a esse lado do retângulo, esse lado do retângulo e a própria força. Aí vem os apoios. Nós temos um apoio em A e um apoio em B. No apoio em A, nós temos um rolete apoiado em um plano inclinado. Planos inclinados só conseguem empurrar a estrutura. Então, esse plano inclinado está exercendo uma força em A que forma 90 graus com o próprio plano. Assim, podemos dizer que essa força, comparado com a horizontal, tem 30 graus, porque o ângulo de inclinação do plano sempre vai ser igual ao ângulo da força aqui, formado com a vertical. Outra força é a força apoiada no ponto B. Esse tipo de ligamento por pino vai proibir o movimento em X e movimento em Y. Então essas duas forças são as forças do pino impedindo esses dois tipos de movimento. Assim, o que é o diagrama de força? É apenas esse desenho azul com todas as suas forças e torques desenhados. Eu posso chamar de FA a reação do plano inclinado na roda, essa daqui. FBX, a força do pino B na direção X. E FBY, a força do pino B na direção Y. Pronto, e isso é o diagrama de força, pessoal. Agora eu vou um pouco mais além do que o exercício pede. Vamos supor que eu peço que vocês determinem todas as cargas externas. Então eu quero saber quanto que vale a força A, quanto que vale a força BX, quanto que vale a força BY, ok? Para determinar cargas externas, precisamos utilizar as equações de equilíbrio, que são a somatória das forças em X é igual a zero, a somatória das forças em Y é igual a zero e a somatória dos torques é igual a zero. Eu não escrevi vetorialmente aqui, tá? Mas são, como a gente sabe que forças são vetores, entendam que essas somatórias são somatórias de vetores. Vamos começar pela somatória das forças em X. Bom, em X nós temos a componente dessa força de 390 libras apontando para a esquerda. Nós temos a força FBX
apontando para a esquerda também. E a componente dessa força A apontando para a direita. Isso fica. Essa componente aponta para a esquerda, por isso negativo. E ela, nesse triângulo, ela representa o cateto oposto. Então eu preciso força vezes o seno desse ângulo corresponde a essa componente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Como já existe esse triângulo retângulo, em vez de colocar seno, eu já coloquei a proporção 5/13. A força FBX está aqui. E a componente da força FA corresponde ao cateto oposto, por isso, seno de 30 graus. Vamos agora fazer da mesma maneira da somatória das forças em Y. Então, em Y nós temos, olha aqui, uma componente da força 390 libras apontando para baixo, por isso negativo. Ela corresponde ao cateto adjacente desse triângulo, então é cateto, eu vou usar o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, por isso 12/13. Temos uma componente da força A para cima, por isso positivo, e eu estou usando cosseno porque ela corresponde ao cateto adjacente dessa figura. E temos aqui a força FBY. Ok. Agora eu vou usar a terceira equação de equilíbrio, que é a somatória de torques. Vou usar como ponto de referência esse ponto verde, porque aqui eu já tenho desenhado um torque de 800 libra-pé. Então nós temos, nessa ordem, o torque de 800, que eu já estou considerando positivo. Tudo que eu rodar no sentido contrário a ele, eu vou chamar de negativo. FBX provocaria um torque no sentido contrário. Veja bem, ó, comparado com esse ponto. Torque é força vezes distância. Então eu tenho aqui a força FBX vezes a distância que eu estou desse ponto, 3 pés. Agora a força FBY. A força FBY tenta girar a favor do torque de 800 libras, por isso positivo. Força vezes a distância que eu estou do eixo de rotação, 4. Agora eu tenho essa componente da força de 390 libras, que tenta girar no sentido contrário ao de 800, por isso negativo. Essa força é a força 300 cosseno desse ângulo. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa, vezes 4, que é a distância que eu estou do eixo de rotação. Por último, a componente da força A, FA cosseno 30, vezes 8, que é a distância que eu estou aqui do meu eixo de rotação. Pronto. Agora eu tenho 3 equações com 3 incógnitas: FBX, FA e FBY. Como eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, eu tenho que resolver esse sisteminha. O que eu aconselho? Isola FBX e FBY. Então você vai ter FBX e FBY em função de FA. Substituindo essas duas variáveis na equação dos torques, vejam aqui FBX, FBY. Eu consigo somar, fazer a distributiva aqui, ó, do 4 e do 3. Soma tudo que tem FA, soma tudo que não tem FA. Nós temos que a força A vale aproximadamente 105 libras.
Essa informação você substitui em cada uma das equações anteriores. Nós temos o valor de fbx e o valor de fby. Ok? Continuem fazendo os exercícios. Qualquer dúvida, me escreva. Até mais!